Vamos abrir Isaías 53. Isaías 53, essa profecia sobre o sacrifício do Senhor Jesus. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Nosso Deus, que o teu Espírito que habita em nós, venha nos iluminar, venha nos guiar, venha nos fazer lembrar, venha aplicar a sua palavra no nosso coração. Lembra de todo o teu povo reunido na terra, lembra daqueles que estão lendo a Bíblia, que nessa hora o Espírito atue para revelar o Salvador, para a edificação da igreja e salvação dos pecadores. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós não comemoramos a Páscoa. Um evangélico verdadeiro que conhece a Bíblia não comemora a Páscoa. A Páscoa foi uma ordenança divina para os santos do Velho Testamento. Está registrado lá em Êxodo 12, quando Israel saiu do Egito. Porém, ela se cumpriu, e nós a conhecemos na sexta-feira, na quinta-feira, quando Jesus estava ali com os discípulos e estabeleceu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor
é a maneira correta do crente lembrar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, os judeus não compreenderam que Jesus era o Messias. Então, eles continuam ainda a celebrar a Páscoa, né? A morte do Cordeiro Pascal. A Igreja Romana apóstata, que se desviou também do verdadeiro Evangelho, ela guarda dias e meses e nesse período é chamado na Igreja Romana a Semana Santa, né? Que faz o trajetório todo da vida de Jesus. E ela introduziu uma dieta alimentar para esse dia, no caso do amanhã, que é comer frutos do mar. Ora, Jesus nunca mandou fazer isso no Velho Testamento. No Velho Testamento, a Páscoa era um churrasco. Um cordeiro era morto, não podia ser cozido, tinha de ser em forma de churrasco, tinha de ter pão sem fermento e tinha de ter ervas amargas e todo mundo deveria estar arrumado, porque naquele dia Deus ia tirar seu povo do Egito para a terra, para o caminho da terra prometida. Então, essa dieta alimentar é herética, não tem nada a ver. Amanhã você pode comer qualquer coisa. Se você tiver o que comer, coma. Não despreze. Se você pode comer outras coisas, também coma. Não foi ordem de Deus esse tipo de crença e de comportamento. Porém, de fato, Jesus, na Páscoa, ele foi morto. Ele expiou os nossos pecados. Ele pagou os nossos pecados na sexta-feira. Então, Isaías, antes disto acontecer, profetizou o sacrifício expiatório de Jesus. Jesus morreu para pagar nossa dívida. Isaías, então, trata desse tema aí. A expiação dos pecados feita por Cristo. Em primeiro lugar, o perdão dos pecados é desprezado pela maioria da raça humana. Isaías diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Assim como no Natal, as pessoas lembram de tudo, só não lembram do sacrifício que Jesus fez por elas. Estão preocupados com o peixe, com o bacalhau, com os alimentos, mas não lembra que nesse dia ele levou sobre o madeiro os nossos pecados. E por que eles não se lembram? Porque eles desprezam. O estado de pecado em que se encontram, ele inviabiliza sua compreensão das boas novas de salvação. O homem está morto em delitos e pecados. Então, ele enxerga qualquer coisa, só não enxerga a Deus e a sua obra e o seu caminho. Diz o apóstolo Paulo: digo no Senhor, testifico que não mais andeis como andam os gentios, os pagãos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Então, eles são ignorantes, espiritualmente falando, então não compreendem essa salvação maravilhosa. A busca pelo interesse pessoal leva a raça humana a não atentar para as boas novas do céu. O homem só está querendo comer, beber, vestir, folgar, se divertir. Então, essa inclinação para o interesse pessoal os impede de contemplar o maior presente que eles podem receber, que é Cristo Jesus, o Senhor. Diz o profeta Isaías: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei do que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim.
ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas. Então, eles não conseguem ouvir a voz de Deus e estão focados no aqui e no agora. O caminho das obras ensinado pelas falsas religiões, tem ofuscado o evangelho da graça. Deus já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Ele disse ali na cruz, está consumado. Mas os homens querem construir uma ponte, querem ser religiosos, querem fazer alguma coisa para chegar na presença de Deus, o que nunca sucederá. O indivíduo, então, que ouve as boas novas e rejeita, receberá maior juízo. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade cristã que conhece a mensagem, mas estão com os ouvidos tapados. Esses vão receber maior juízo por terem rejeitado as boas novas. A pregação do Evangelho, então, é o instrumento de Deus para alcançar o perdido. Ide pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A fé na mensagem de Deus é o único caminho para se obter o perdão dos pecados. Quem quer perdão precisa crer. Precisa crer em Cristo, que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Deus revela aos escolhidos a grandeza da mensagem do Evangelho. Lembremos de Lídia, ela estava ouvindo o apóstolo Paulo e Deus abriu o coração para ela entender a mensagem salvadora. Assim também fomos nós. Nós estamos na presença de Deus porque Deus abriu o nosso coração para entender a salvação que veio através de Jesus. A expiação dos pecados feita por Cristo. Em segundo lugar, o perdão dos pecados é rejeitado pela aparente fraqueza do expiador, segundo a maioria da raça. O homem, quando ouve essa mensagem, não dá valor a ela por causa do expiador. Vejam o que diz aí no 2. Porque foi subindo como um renovo. Eu vou ler aqui na tradução linguagem de hoje. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezamos. Então vejam que Jesus, Isaías descreve porque as pessoas não querem a salvação, porque olhando para ele, nenhuma beleza víamos que pudesse desejar. Jesus não preenche aqueles requisitos que nos atraem, que é a pessoa bem vestida, que é a pessoa simpática, que é a pessoa rica. É isso que enche os nossos olhos. A naturalidade dele, o fato dele ser de Nazaré, e a sua nacionalidade, o fato dele ser judeu, torna-o sem valor aos seus conterrâneos e aos estrangeiros. Os estrangeiros rejeitam Jesus porque ele é judeu. E os de casa rejeitam porque ele é de Nazaré. Lembram que Filipe foi convidado por André e ouviu a seguinte palavra: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Aí, ao ouvir isso, Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele é rejeitado porque é daquela região. Quando Nicodemos também está discutindo com
os líderes religiosos, aí eles perguntam, porventura saiu algum profeta daquele lugar? Vê se tem alguma coisa na Escritura dizendo que saiu algum profeta daquela região. Então Jesus era desprezado por ser daquela região. O status social de Cristo o desqualificava perante as autoridades e pelo povo. Quem era Jesus? Disse a palavra de Deus que alguém disse, vou seguir-te, Senhor. Ele então diz, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pobre não atrai ninguém. As pessoas estão atrás de pessoas de posição, pessoas ricas. Os pobres são desprezados até pelos seus irmãos. E Jesus era pobre. A posição política de Cristo lhe colocava fora da vida política dos seus conterrâneos. Diz a palavra que aproximou-se os fariseus e os saduceus tentando. São os grupos políticos e religiosos da época. Jesus não fazia parte de nenhum deles, então ele estava excluído. E esses grupos, fariseus, saduceus, os publicanos e outros, se uniram para matá-lo, para derrubá-lo. A aparência de Cristo não ajudava em sua recepção perante os seus patrícios. É interessante que diz, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Alguns argumentam que ele está tão desfigurado na morte de cruz que não o reconhecíamos. Claro que isso é possível. Mas é interessante observar, no Velho Testamento, muitas mulheres são destacadas pela sua beleza. É dito claramente que elas eram muito bonitas. Mas não só mulheres, em relação à aparência. Alguns homens são destacados e é dito claramente que eles eram muito bonitos. Por exemplo, em Samuel, diz assim, este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde dos ombros para cima, sobressaía todo o povo. Saul, então, era um cara alto, o mais alto de Israel e o mais bonito em Israel. O rei era bonito. Havia também outro homem que é destacado pela sua beleza, o filho de Davi. Diz assim, Absalão, não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito nenhum. Então, é outro homem super bonito no Velho Testamento. Mas quando é falado de Jesus, diz assim, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que pudesse desejar. Como a gente sabe que a aparência é importante para ver um emprego, por exemplo, a pessoa tem que estar bem arrumada, bonitinha, porque isso já abre uma porta. Pois bem, Jesus não tinha esse tipo de atração que pudesse ser desejado pelos homens. A mensagem de Cristo também conflitava com os interesses humanos. O que ele pregava também não atraía as pessoas. Além da sua aparência, né, além da sua pobreza, além da sua posição política, também o que ele pregava. Diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a vós que creem pela loucura da pregação. Então a mensagem também da cruz não atrai as pessoas.
O sofrimento de Cristo atraía repulsa por parte do povo, diz Paulo aos Coríntios, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E aí essa mensagem, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, por essas razões todas que eu mencionei, as pessoas não se sentem atraídas pelo Senhor. Muitos não seguem o Evangelho porque ele ordena trilhar o caminho da humildade. É isso que é exigido. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas a pessoa é orgulhosa, então ela detesta o Evangelho. A riqueza oferecida pelo Evangelho é espiritual, mas os homens querem a glória deste mundo, por isso eles rejeitam o Evangelho. Você está vindo atrás de mim, cá de bens, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Então, quando a pessoa ouve um tipo de mensagem assim, elas tendem a correr. O Evangelho atrai censura e desprezo nesta terra. Logo os homens correm das boas novas. Quem quer ser abusado com palavras? Quem quer ser ridicularizado por ser crente? Quem gostaria, quem diz apenas, direi ao mundo que sou crente e não me envergonho de dizer, para ser censurado, para ser reprovado, para ser desprezado. O Evangelho exige renúncia aos prazeres carnais, mas os homens desejam toda sorte de impureza. Jesus falando, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A expiação dos pecados feita por Cristo. Terceiro, para recebermos o perdão de nossos pecados, Jesus teve de morrer por causa de nossas transgressões. Observe o que significa a morte de cruz. Versículo 4. Vamos ler? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não era só uma prova de amor, era um sacrifício em nosso favor. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele tem de morrer para pagar nossa dívida. E ele pagou com a vida. Nossas ações pecaminosas levaram Jesus a dar sua vida para pagar nossas transgressões. Vocês estavam mortos, diz o apóstolo Paulo, por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Os nossos pecados estão lá na cruz. Foi pago com o sangue precioso do Cordeiro. Nossas ações pecaminosas exigem a nossa morte ou do substituto. Porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Ou o substituto morre em nosso favor, ou nós morreremos eternamente. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai?
porque o Filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. Ou nós morreremos eternamente, ou aceitamos o sacrifício de Cristo que morreu por nós e nós seremos salvos. Só crendo na expiação de Cristo, na morte de Cristo, escaparemos do lago de fogo. Porque naquela noite, lembra a Páscoa? O que era a Páscoa? A Páscoa significa passar por cima. Então, o povo estava reunido para comer o cordeiro. O sangue daquele animal que virou churrasco era colocado nos umbrais da porta. E à meia-noite, quando o anjo da morte passou pelo Egito, toda a casa que tinha o sangue, o anjo passava por cima. Só o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se não tiver o sangue na sua vida, você não será salvo. É preciso do sangue de Jesus. Por isso nós precisamos, às vezes, o batismo, batizar é um simbolismo que nós somos lavados pelo sangue precioso de Jesus. As consequências do pecado sobre o nosso corpo foi levado por Cristo na cruz, para que na eternidade estaremos livres das mazelas do pecado em nosso novo corpo eterno. Sim, ele levou sobre si não só o pecado, mas as nossas enfermidades. Aqui a gente ainda permanece doente, mas no novo céu e na nova terra não teremos mais doença. Jesus teve de sofrer para pagar nossa dívida diante do Pai. Vejam como o pecado é sério. A vida de Cristo foi tirada por causa da mentira, por causa do adultério, por causa dos ídolos, por causa de tomar o nome de Deus em vão, por ter outros deuses, por não adorar a Deus da maneira correta. Tudo isso levou Jesus ao sofrimento de cruz. Se nossos pecados não forem punidos em Cristo, nós seremos punidos por causa de nossos pecados. Então, se ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Nosso viver contrário aos mandamentos divinos demonstram que necessitamos de sermos perdoados por Cristo. Quem está vivendo na contramão da vontade de Deus precisa aceitar o Cordeiro para ser perdoado dos seus pecados. A expiação dos pecados feita por Cristo. 4. O trabalho para o perdão de pecados foi realizado de maneira prazerosa pelo Senhor. Será que ele foi constrangido? Será que ele foi forçado a morrer pelos nossos pecados? Olha o que diz Isaías 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu já contei aqui, na fazenda de Moacir Alcântara, ele preparou uma ovelha para o almoço e eu vi uma ovelha morrendo na minha frente. É interessante que ela é trazida e a pessoa com a quina do machado bate assim no centro daquela ovelha e a ovelha ela fica tremendo, mas não dá nenhum pio, não reclama. Quem já nos tempos antigos sabe quando um porco está indo para o matadouro, um escândalo que é. Quando ele percebe que está querendo tirar a vida dele, há um desespero ali. Não, Jesus foi como ovelha, não reclamou. Ficou em silêncio completo, sendo rejeitado, maltratado, mas ele ficou em silêncio em nosso favor. O amor de Cristo pelo seu povo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele amou dessa maneira e pede que a gente demonstre esse amor. Diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Então, por essa amizade, ele deu a vida por nós. Foi voluntário. A voluntariedade de Cristo pelo seu povo. Sabemos, pois, sabendo por Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, quando os soldados chegaram: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Veja que ele não fugiu da cruz. Ele sabia que estavam vindo para prender, ele podia dar no pé, mas ele se antecipa. Estão procurando quem? Estamos procurando Jesus. Ele: sou eu. Se sou eu, deixe meus discípulos ir embora. Louvado seja Deus, né? Ele não retrocedeu. Mesmo ali no Getsêmani, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecer no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecer no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. A voluntariedade de Cristo deveria nos constranger a servi-lo sem a necessidade de empurrões externos. Às vezes a gente tem que ficar implorando: venham para a igreja, venham para a igreja. E Jesus foi voluntariamente para a cruz em nosso favor. Esse amor voluntário, espontâneo, deveria nos mover vir à presença dele. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O altruísmo de Cristo em nosso favor deveria nos comover a adorá-lo na beleza da sua santidade. Quem é que tem amor maior do que esse? De dar sua vida pelo seu amigo. Se isso não me move a vir à presença dele, não tem mais nada que possa mover. Não adianta lançar maldições sobre as pessoas, porque se o amor de Deus não os constrange, nada poderá fazê-lo. O sacrifício de Cristo serve de parâmetro para medir nosso sacrifício pelo Senhor. Ele deu a vida por nós. E nós estamos dando a vida por ele? Precisamos refletir isso. O exemplo do amor de Cristo por indivíduos pecadores como nós, ingratos, deveria nos fazer avaliar nossa atitude para com o próximo. Nós sempre estamos esperando assim: que Deus me dê um emprego, que Deus me dê uma coisa boa, aí eu virei a sua presença. Meu irmão, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por nós, certamente nos dará com ele as demais coisas. A expiação dos pecados feita por Cristo. Quinto, o perdão dos pecados adquirido por Jesus foi possível devido à sua inocência. Observe, 9, leamos: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O cordeiro que era sacrificado era sem defeito. Jesus não tinha defeito moral. Pilatos atestou 3 vezes: eu não vejo nele culpa nenhuma. Então a nossa salvação só foi possível, por isso que não é qualquer homem que podia morrer na cruz. Porque todo homem que nasce de um homem e uma mulher já nasce pecador. Então Deus enviou seu filho em forma humana. Agora, vejam que ele é enviado em forma humana, mas preservado por Deus de ter a natureza pecaminosa. Por isso que ele é obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus teve que passar pelas tentações do diabo para estar apto ao ministério da expiação. Não pense que foi fácil para ele, não. Ele foi tentado. Passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ele foi tentado em tudo, é semelhante a nós, mas sem pecado. Jesus teve que passar pela tentação no deserto para estar apto ao ministério da expiação. Israel passou 40 anos no deserto, e diz a palavra de Deus que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Mas ele resistiu. Está escrito, está escrito, está escrito, para que ele estivesse apto para morrer pelos nossos pecados.
Jesus teve de passar pelas tentações humanas para estar apto ao ministério da expiação. Diz Hebreus: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aquele que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou, para que pudesse morrer em nosso favor. Então precisamos, irmãos, então a gente percebe que Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, sim. Se você está sendo tentado, não estranhe, porque Jesus foi. O ruim é você ceder à tentação, o que Jesus não fez. Resistir às tentações é o caminho ensinado por Cristo através do seu exemplo. É isso que ele está nos mostrando aqui. Devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A impecabilidade do homem de Deus só será possível no estado intermediário, se a gente partir hoje, ou então no estado de glória. Aqui neste mundo nós vamos ter que lutar contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Se porventura temos caído em tentação, precisamos confessar e abandonar o pecado para sermos perdoados. A expiação dos pecados feita por Cristo. Sexto, foi com autorização e prazer do Pai em favor de muitos dentre a raça humana. Por que isso aconteceu? Porque o Pai quis. Vamos ler o 10 e o 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. O pai agradou moer o filho. Gente, como é que um pai deixa o filho sofrer? Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo não foi acidental, mas planejada pelo Senhor da glória. O Pai eterno planejou a morte do Filho. Diz a palavra: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não foi um acidente no caminho, foi planejado na eternidade a morte do Cordeiro. Deus usou a maldade humana para cumprir seus propósitos eternos, sendo entregue pelo determinado plano e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de Níquel, a qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Sim, Deus planeja, mas os homens executaram o assassinato de Jesus. Deus não deseja a morte dos pecadores, mas quer que eles sejam salvos. Essa é a maravilha de Deus. Deus não quer que o homem vá para o inferno. Deus quer que o homem seja salvo. Por isso ele mandou seu Filho e por isso ele nos manda ir pelo mundo e pregue o Evangelho, para que eles sejam salvos. Nada no mundo físico e espiritual acontece sem um plano do Pai Celestial. Mas ele não é culpado dos pecados que acontecem. Sim, ele planejou, mas quem matou foram os judeus, foi Herodes, Pôncio Pilato,
com todo o povo de Israel. A expiação feita por Cristo foi planejada. Lembre, nada na minha vida vai acontecer por acaso. Tem um plano de Deus. Deus planejou, tem um plano para cada criatura. A expiação feita por Cristo foi planejada, então, pelo nosso Pai. O que motivou Deus a planejar a morte do Filho foi o seu amor. Deus nos ama, irmão. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Certamente nos dará com ele as demais coisas. A salvação é, então, uma obra do Pai, uma obra do Filho e uma obra do Espírito Santo. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a obra da salvação. Sétimo, a expiação dos pecados feita por Cristo alcançará muitos dentre a raça humana. Esse trabalho não é vão, como diz 1 Coríntios 15, que é o nosso serviço no Senhor não é inútil. Olha, vamos ler o 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele está agora à direita do Pai Todo-Poderoso. E quando ele vê esse pequeno grupo aqui reunido, ele diz: meu Pai, eu louvo, porque o meu sacrifício não foi inútil. Alguém tem aceitado o meu sacrifício, a minha morte. Os salvos serão incontáveis, irmãos. Depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem à salvação. A obra não é inútil. Sangue do Cordeiro não vai produzir muito fruto para a glória do Pai. Os salvos não serão a maioria no ambiente deste mundo caído. Sim, aqui nesse planeta a gente vê mais perdidos do que salvos, mas na eternidade será um número incontável. Pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações estarão na presença do Cordeiro de Deus, exaltando o seu nome. Nós estaremos lá, num grande coral, para louvar esse Deus maravilhoso. Os alcançados por Cristo serão aqueles que creram na morte expiatória de Cristo, aquele que confessa o nome de Jesus. Ele será também declarado na presença do Pai. Os alcançados por Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, vão viver em novidade de vida. Quem aceitou esse sacrifício não pode permanecer no mesmo caminho da iniquidade. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram. As ovelhas de Cristo são integrantes de todas as nações da terra que creem no nome do Senhor. E, em oitavo lugar, para terminar, a expiação dos pecados feita por Cristo vai lhe render uma posição de suprema honra. Qual o prêmio que o Pai vai dar ao Filho? Vamos ver agora aí, 12. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte. Então, nós somos dados a Jesus, porque ele morreu na cruz do Calvário. E com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Qual é o lugar de honra? Deus o colocou à sua direita.
à direita do Pai Todo-Poderoso, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa! Ele disse, e darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa de pecado de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Cristo foi desonrado ali na cruz e na terra, mas honrado nos céus. Deus o exaltou e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Cristo foi humilhado na terra, mas exaltado nos céus. Quando Pedro prega a palavra de Deus, olha, vocês crucificaram, mas Deus o exaltou e o elevou a príncipe, né, a salvador do mundo. Cristo foi desprezado na terra, mas aclamado nos céus. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Foi desprezado. Veio para os seus não receberam. Agora, no Apocalipse diz, vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, força e honra e glória e louvor. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostravam-se e o adoraram. Cordeiro humilhado está agora exaltado. A expiação dos pecados, então, feita por Cristo, é desprezada, irmãos, pela maioria da raça humana. Mas nós estamos aqui, porque reconhecemos o Cordeiro. Então, amanhã, se tiver de lembrar alguma coisa, lembre o que Cristo fez por você. Mas a nossa comemoração é na ceia. Toda vez que é celebrada a ceia, celebramos a morte até que ele venha. Amanhã você pode comer o que tiver na mesa. Coma. Porque isso não é ordem de Deus. Você não comemora a Páscoa, você comemora a ceia, celebra a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando no nome de Jesus. Amém.